Irmãos, eu estou plenamente consciente de que escolher Deus não é tão simples. É a melhor escolha, não tem dúvida. Mas essa tensão que nós acabamos de cantar, que às vezes toma conta do nosso coração, diante das propostas, diante das tentações, das lutas interiores, isso tudo vira às vezes uma tempestade dentro de nós. É bom que a gente relembre que nós somos alvo da misericórdia de Deus. E quando a gente não puder fazer nada, o Senhor dos Exércitos vai lutar por nós. Hoje de manhã nós estivemos falando sobre a palavra de Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, quando Pedro, citando o Salmo 34, nos exorta a viver em paz dentro dos nossos lares. E esse foi o grande desafio que enfrentamos hoje de manhã, e eu confesso para os irmãos, não foi um desafio fácil, para vocês ou para mim, não é. É sempre difícil, é sempre bastante complicado. Quando eu estava escrevendo e estudando e meditando na palavra a ser pregada hoje pela manhã, o meu coração estava atribulado diante de Deus, porque sempre é um confronto, sempre nós temos um confronto interior, quando nós estamos diante da palavra de Deus e temos que tomar decisões corretas. Então Pedro diz que nós temos que buscar viver em paz dentro de casa, viver em paz no meio da família. Quem quer amar a vida, ver dias bons, ele dá os conselhos: refreie sua língua do mal, seus lábios não falem engano, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E no meio da pregação da manhã eu citei algumas famílias que sofreram os seus desajustes, famílias que tinham pessoas tementes a Deus, às vezes o marido temente a Deus, às vezes a mulher temente a Deus, e o cônjuge não conseguiu acompanhar. Outras vezes pais que temiam a Deus e os filhos não conseguiram seguir o exemplo desses pais, insistiram em enveredar por um caminho de contrariedade, de obstinação, de pecado. E citei vagamente a história da mulher de Ló, e eu queria pensar um pouquinho sobre isso, então eu convido você a abrir em Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, no capítulo 13. Vamos explorar um pouquinho a história dessa família deste homem chamado Ló, e vamos tentar entender o que é que aconteceu. Quem sabe a culpa não foi totalmente da mulher dele, não é verdade? Às vezes a gente acha que a culpa é do outro, mas nem sempre é. Às vezes a culpa pelo conflito e pelo que acontece dentro da nossa casa é tão somente nossa própria culpa, não é verdade? Eu estou sem retorno aqui, será que está desligado aí? Muito bem, Gênesis capítulo 13, versos de 1 a 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, a sua mulher, tudo quanto tinha, e com ele Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e ele fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Aí, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com ele, tinha rebanhos, gado, tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então a terra, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti,
Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, diz o verso 13, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Eu quero falar um pouco, irmãos, sobre algumas decisões que trazem implicações sobre as nossas famílias. Decisões que às vezes nós tomamos e sem perceber, colocamos nossas famílias em perigo. Nós trabalhamos aqui há 2 domingos atrás sobre essa questão de famílias que estão vivendo no meio de um perigo. E às vezes a gente acha que o perigo é só externo, e de fato, naquele domingo nós abordamos as questões que estão circulando o nosso país e que ameaçam essa instituição que é a família. Mas hoje eu quero puxar você para dentro da sua própria casa e pensar quando o perigo nasce de dentro da sua própria casa. Talvez você já tenha ouvido o velho ditado: há 3 tipos de pessoas no mundo: aquelas que fazem as coisas acontecer, aquelas que veem as coisas acontecer, e aquelas que dizem: o que aconteceu? Parece que Ló fazia parte desse terceiro grupo. À medida que nós lemos a sua história e conhecemos mais esse personagem bíblico, nós vamos percebendo que ele era um homem que simplesmente flutuou através da vida, deixando-se arrastar pela pressão fortemente exercida sobre ele. Pressão da esposa, pressão das filhas, pressão dos moradores da terra, e as suas pressões interiores, a pressão da sua própria ambição. Ló foi provavelmente aquele tipo de homem que nunca se preocupou com questões imperativas, importantes, cruciais, difíceis da sua própria família, tais como: quais serão as consequências da decisão que eu estou tomando hoje sobre a minha vida e a vida da minha família a longo prazo? Ou sequer ele teve o temor sagrado de esperar que Deus lhe respondesse antes de tomar uma decisão. Decisão essa que traria grande prejuízo à sua família. Ló poderia ser considerado como um homem de sorte, um homem que teve boas oportunidades, mas que talvez não soube aproveitar as reais oportunidades de Deus na sua vida e na sua história. O nome Ló, em hebraico, significa alguém que está coberto. Então ele já nasceu debaixo das asas de Abrão. Ele era filho de Haran, irmão de Abraão, uma família nobre, que conquistou riquezas rapidamente. E Ló está na companhia desse tio Abraão, que é um homem muito especial, é um homem escolhido de Deus, é um homem que tem promessas de Deus na sua história, é um homem próspero em tudo o que faz, é um verdadeiro amigo de Deus. E Ló está debaixo das suas asas. E Abraão o toma e o leva à terra de Canaã, aquela terra que é uma terra cobiçada, e o Senhor promete esta terra como herança a toda a descendência de Abraão, e Ló está incluído nela.
Mas você lembra disso, Abraão mente, por causa dessa mentira, eles têm que fugir para a banda do sul e vão parar perto do Egito, e Abraão cresce, se torna rico em gado, em prata, em ouro, e Ló também, por causa de estar na companhia de Abraão, começa a prosperar em tudo aquilo que ele faz, e a riqueza dos dois é tão grande que a terra onde eles estão não os suporta mais. Então Abraão faz a proposta para Ló. Abraão era bem mais velho do que ele. E Abraão diz para ele: olha, a gente é amigo, nós somos parentes, nós somos irmãos, tio e sobrinho, não há por que contender. Abraão é um homem que está mostrando para nós o significado do que é viver em paz. Por que brigar? Então Abraão chega para Ló e diz assim: Ló, não vamos deixar nossos cuidadores de gado ficarem brigando. Não vamos deixar que isso cresça, que esse conflito cresça entre nós. Escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que um homem sábio responderia? Se Ló fosse uma pessoa temente a Deus e sábia, ele ia dizer assim: não, meu tio, eu não aceito o que você está falando. O senhor é um homem mais velho, o senhor é um homem respeitado, eu sou seu sobrinho, eu lhe respeito, então o senhor escolhe para onde o senhor quer ir. Não deveria ter sido essa a postura dele? Mas Ló é tomado por uma ambição. Claro, ele toma uma decisão aparentemente lógica que talvez a maioria de nós aqui tomaria. Mas essa decisão revela o seu egoísmo, as motivações duvidosas. Ló está de olho na terra verde, na relva, na campina, na terra boa para plantar. A terra que representa o progresso, a terra que representa a prosperidade. O que Ló não percebe, ou pelo menos não julga ser importante, é que essa primeira opção, aparentemente interessante, eu lia hoje algo em que naquela época já se utilizavam técnicas de irrigação, e era uma região seca, mas dali haviam transportado a água irrigada do Rio Jordão. Mas essa terra verde toda faz divisa com duas cidades que diante de Deus eram consideradas cidades de má fama. Quais eram elas? Sodoma e Gomorra. Cidades que haviam chegado ao limite do seu liberalismo, desonrando a Deus, desafiando a autoridade de Deus sobre as suas vidas. E aí o perigo começa a revelar-se. Ele não ouve a autoridade superior a ele, não dá atenção àquele que é o amigo de Deus, o homem com quem Deus está falando face a face. Ló simplesmente despreza e vai embora, e se isola, vai morar sozinho. E aí ele começa a se aproximar dos moradores daquela cidade. Verso 13 diz que eram homens maus, homens que pecavam grandemente contra o Senhor. Parece que Ló, ao aproximar-se da cidade de Sodoma, não percebeu que ele estava se aproximando também desse estilo de vida. Tem gente que pensa assim: eu posso viver em qualquer lugar que nada vai me afetar. Será que não? Será que não? Será que nós não somos afetados pelas pessoas que andam ao redor de nós? Será que os nossos filhos, que passam 1 ou no máximo 2 horas por semana numa igreja, e chegam a passar 6 ou 8 horas por dia dentro de uma instituição de ensino, será que eles não vão ser afetados?
Será que as amizades que andam ao redor de nós não nos afetam? Paulo diz que sim, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí, claro, se você anda no meio de pessoas que são encrenqueiras, irascíveis, debochadas, se você vive no meio de uma pessoa, se você convive com uma pessoa mesquinha demais, ou uma pessoa que vive criticando os outros e falando mal dos outros, ou se você convive com pessoas que são duras no seu julgamento, ou se você convive com pessoas que são liberais demais na sua forma de viver, na sua ética, sem perceber, você começa a abrir a guarda e permitir que as coisas aconteçam igualmente com você. Ló poderia ter escapado dessa situação, mas os olhos de Ló estão cheios da vaidade, do interesse por uma aparente riqueza que a terra iria lhe oferecer. E ele toma essa decisão com base na sua própria ambição. Talvez, eu creio, Ló não acreditasse que a proximidade daquelas cidades poderia representar algum perigo para ele ou algum perigo para sua própria família. Mas aí o que acontece? A história vai se desenrolando e lá no capítulo 14, você vai ver que a primeira consequência acontece. Como eles estão morando naquela cidade, há uma guerra chamada dos 5 reis contra 4 reis, uma confusão imensa entre as terras, e Ló é levado cativo, é sequestrado junto com a família. E Abraão toma conhecimento disso, desloca os seus melhores homens para lá, e salva o sobrinho, e ele volta para aquela cidade. E aí lá no capítulo 18, o Senhor chama Abraão e diz a Abraão: Abraão, o limite de Sodoma e Gomorra chegou no topo. Eu agora estou decidido a destruir aquelas 2 cidades. E aí Abraão começa a interceder a Deus e diz assim: Senhor, se tiver 20 justos lá, o Senhor vai destruir? O Senhor diz: não, se tiver 20 eu não destruo. E se tiver 15? Não, eu não destruo. E se tiver 10? Não, eu não destruo. E se tiver 5? Me desculpa, Senhor, se tiver 5? E o Senhor diz: não vou destruir. Sabe o que a oração de Abraão revela? Que Deus lá do céu já tinha percebido que Ló e a sua mulher e as suas filhas e os seus genros não eram mais íntegros, não eram mais justos na presença de Deus. E Abraão vai para lá e tenta convencer. Abraão começa a clamar a Deus para que Deus preserve a vida do seu sobrinho. E aí o ápice dessa história, as consequências mais drásticas, acontecem no capítulo 19 de Gênesis. Gênesis no capítulo 19. Este capítulo revela para nós o quanto a família já estava contaminada com o estilo de vida daquele povo. Os anjos vão até lá e chegam à cidade, e Ló os reconhece como homens de Deus e tenta trazê-los para sua própria casa e os recebe. E esses homens entram na casa de Ló. E aí o verso 4 diz que antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, os homens de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo, de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram até a ti nesta noite? Preste atenção, eram anjos de Deus. Traze-os para fora, para nós, para que os conheçamos.
Você se lembra que a palavra conhecer no Gênesis é a mesma de coabitar, ou seja, deitar-se com. Os homens viram aqueles anjos, homens formosos, entrarem na casa de Ló, correram, cercaram a casa e disseram: joga eles para fora, para que a gente se deite com eles. E Ló tem responsabilidade com eles, mas a solução que Ló resolve colocar em prática aqui é assustadora. Ló diz assim: meus irmãos, já começou um problema, né? Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Eu as colocarei para fora e fareis delas como bem for aos seus olhos. Você faria isso? Quem é o pai aqui que tem filha, mulher? Levante a mão. Os pais aqui que tem filha, mulher. Você faria isso? Pego minha filha e boto para o lado de fora, e os homens que façam o que quiserem com ela. Você faria isso? Você está entendendo que tem alguma coisa errada na cabeça desse homem? Que esse homem já está fora de si? Ló faz essa proposta incrível, indecente, prova da sua loucura. E os anjos pegam Ló e puxam Ló para dentro, e fecham a porta, e ferem aqueles homens de cegueira, e eles começam a se debater, um tropeçar no outro e cair no chão, e aquele tumulto é desfeito, e os anjos dizem: Ló, prepare as coisas, vamos embora. Ló, prepare as coisas, vamos embora. E aí vem o outro problema de Ló. Ló é lento para dar uma resposta. Quem aqui já viu um homem lento? Quantas mulheres aqui já viram homens lentos? Sabe o que é? Precisa tomar uma decisão na casa, precisa resolver o problema, é urgente. Eu vou resolver, espere um pouco. Já viu homem assim? Homem lento, é Ló, lento para resolver, para tomar logo a iniciativa, para dar logo uma solução, lento. Aí sabe o que acontece? O anjo agarra ele quase que pela orelha. Ao amanhecer, verso 15, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Verso 16, ele porém demorava. O homem não dá uma resposta, gente. O homem não resolve a coisa logo. O homem é devagar. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens fizeram o quê? O pegaram pela mão, e pegaram pela mão da sua mulher e das suas filhas, sendo o Senhor misericordioso. Irmãs, que Deus continue dando misericórdia à sua vida. Porque às vezes o marido falha nisso, de tomar logo a decisão, de resolver logo problemas, coisas que precisam ser resolvidas. E aqueles anjos vêm, pegam na mão dele e da mulher à força e arrancam para fora e levam para fora da cidade. Só que tem um grave problema. Tira-se aquela família de Sodoma, mas não se tira Sodoma da família. Não é? Tira-se aquela mulher, mas não se tira de dentro dela o estilo de vida daquela cidade. E a mulher de Ló se sente segura ali dentro. E a mulher de Ló não confia no seu marido ao ponto de entender que Deus está conduzindo a vida dele e aquela decisão a fim de preservar toda a família. E aquela mulher está apegada à casa, à cidade, aos bens,
Talvez ela dissesse: Ló, eu não quero ir de novo, eu não sou nômade, eu não quero morar em barraca de novo, eu não quero ir para um lugar desconhecido, eu não quero explorar outro lugar, eu quero a segurança da minha casa. E ela ama aquele lugar, ela ama aquela cidade, o coração dela está lá, ela não quer deixar para trás a sua vida, ainda aqui, debaixo da ordem de Deus. Ela quer fazer o que quer, ela é teimosa, ela é insistente. E Jesus fala sobre isso lá em Lucas capítulo 17, Jesus diz assim: olha, presta atenção, lembre-se da mulher de Ló. Jesus fala isso exatamente no contexto em que algumas coisas você precisa deixar para trás, para que Deus comece um novo momento na sua vida. E você tem que ter coragem de deixar algumas coisas para trás. Alguns preconceitos, algumas ideias, algumas propostas, alguns benefícios. Irmãos, eu coleciono histórias e mais histórias de pais que, ao meu ver, deveriam ter tirado filhos de uma escola e colocado em outras, mas eles insistiram naquela. De pais que, pelo bem-estar dos seus filhos, deveriam ter mudado de cidade, mas quiseram permanecer. Porque eles fixaram mais o seu olhar na estrutura financeira, nos benefícios que se podia ter naquele lugar, do que no momento certo dizer: ó, eu não vou mais morar aqui não. Eu ficar nesse condomínio aqui, não fico não. Eu vou para um outro lugar. Minha família está sendo ameaçada. E aquela mulher volta-se para trás e é coberta por aquela poeira de enxofre. E vira uma estátua de sal. Pior ainda, não foi só a mulher dele que foi afetada. Ló vai embora e vai para uma pequena cidade. E lá no verso 30 do capítulo 19, o texto diz que Ló subiu de Zoar e habitou no monte. E com ele estavam quem? 2 filhas. Interessante, porque não há menção aqui das filhas casadas de Ló, que provavelmente permaneceram na cidade e morreram. Com genro, com neto, com tudo. As 2 virgens estão com o pai. E ele habitou numa caverna. Ele e as suas filhas. Então a primogênita disse à mais nova: papai já é velho. Não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra, porque Deus havia dito que eles não deveriam casar-se com outras pessoas. Olha só o erro de uma pessoa de querer obedecer a Deus num ponto e desonrar a Deus em outro. Vem, pois, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai. Naquela noite veio a primogênita, deitou-se com o pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos de beber vinho hoje à noite a ele, e então entra tu, deita com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai. E também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as 2 conceberam do pai, Ló. E a primogênita deu à luz a um filho. E chamou-lhe o nome de Moabe. Presta atenção. Este é o pai dos Moabitas. E a menor também deu à luz a um filho, e chamou-lhe Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Moabitas e Amonitas. Quem foram eles? Os 2 piores inimigos do povo de Deus. O povo que mais explorou, mais feriu, mais machucou o povo de Deus. Nasceu desta besteira dessas meninas que tiveram a cabeça delas contaminada pela filosofia de vida da cidade onde elas moravam.
Daí para frente, acabou a história de Ló. A Bíblia não diz mais nada sobre ele. Fala-se muito sobre Abraão. Conta-se a história da posteridade de Abraão, o avanço dessa descendência, a bênção de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, até chegar em Jesus. E Ló, acabou. Não se ouve mais nada sobre Ló. Eu penso, meus irmãos, que Deus tem colocado diante de nós oportunidades diante das quais nós precisamos fazer opções. Deus não nos manipula como robôs. Deus não nos obriga a tomar decisões. Deus respeita as nossas decisões. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, verso 13, que há dois caminhos, duas portas. Uma é larga, espaçosa, e a outra é estreita e apertada. E ele não diz, ele não obriga ninguém a entrar por um caminho ou por outro, ele diz escolha. Somos nós que fazemos as escolhas da nossa vida. E muitas pessoas estão sofrendo hoje, e as suas famílias também estão sofrendo, porque elas não tomaram decisões corretas no passado. Elas deixaram se levar lá atrás pela ambição. Elas foram no passado, ou estão sendo no presente, oprimidas, escravas da opinião dos outros, e às vezes temem tomar decisões necessárias nas suas vidas, com medo de perder o prestígio diante de outras pessoas. Eis aqui um homem, Ló, que teve uma grande oportunidade e jogou fora. Um homem que poderia ter a sua descendência parte da história de todo o cristianismo, mas simplesmente desaparece, não deixa nada, não deixa um legado. Ló me parece ter sido aquele homem que perdeu a visão e que perdeu a paixão. Foi um homem que foi embora e parece que não deixou saudades. Foi um homem que não nos deixou um legado de vida, um homem que deixou-se dominar, um homem fraco, um homem que em momentos importantes, cruciais da sua vida, não soube tomar decisões certas, com segurança, com tranquilidade, para preservar a sua família debaixo da vontade de Deus. O Novo Testamento faz algumas referências sobre Ló. Lucas 17, o Senhor faz um alerta a nós, lembre-se dos dias de Ló, daquela circunstância toda. E Jesus diz, olha, quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do meu nome, salvá-la-á. O outro contexto em que se fala sobre Ló é a segunda carta de Pedro. E é interessante, vale a pena, eu li esse texto aqui alguns dias atrás, e eu vou reler esse texto, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 9. Falando sobre as condenações, ele diz assim, o Senhor condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Mas o Senhor fez o quê? Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Eu acho interessante que Pedro tenha chamado Ló de justo. Sabe por quê? De alguma maneira Deus conhecia muito bem o coração de Ló. Deus sabia que apesar da sua fraqueza, havia ali um coração que sofria diante da pressão ao redor dele. E dessa forma, irmãos, Deus o considerou como um justo
e Deus o livrou. Agora eu penso, se Jó tinha sua alma afligida pelo estilo de vida daquele povo, por que ele não foi mais forte com a esposa? A sensação que eu tenho é que esse é um lar em que faltaram princípios que pudessem reger a casa. Convicção de um homem, mais temor a Deus, percepção do que Deus estava fazendo, falando, humildade para ouvir os mais velhos, para ouvir conselhos, para não tomar decisões precipitadas. Talvez se lá atrás Ló dissesse assim: Abraão, você é uma pessoa já de idade, eu respeito você, escolha você. Talvez, irmãos, o futuro de Ló e de sua família tivesse sido outro. Quais são as decisões que você já tomou na sua vida e que trouxeram a sua família onde sua família está hoje? Quais foram algumas dessas decisões? Talvez hoje à noite você esteja aqui pensando acerca de algumas delas, decisões erradas que você já tomou no passado. Talvez você esteja pensando acerca da motivação que levou você a tomar essas decisões, e talvez até você perceba que algumas delas não foram decisões consagradas a Deus, você tomou por impulso, por conveniência. Mas lembre-se de uma coisa: todos nós estamos diante de um Deus cheio de misericórdia. E se nós erramos no passado, nós precisamos nos lembrar que Deus é um especialista em transformar a tragédia do passado em vitória no presente ou no futuro, e Deus é especialista em transformar os nossos fracassos em um novo projeto e os nossos erros em bênçãos da parte dEle. Mas você pode acertar a partir de hoje. Não seja um Ló na sua vida. Não seja uma pessoa que faz as coisas por impulso. Preserve sua família, tome cuidado. Nem sempre a melhor escola da cidade é a melhor escola para os nossos filhos. Você entende o que eu estou falando? Nem sempre. Nem sempre o melhor condomínio, o condomínio que você está morando, é o melhor para os filhos. Eu já aconselhei pais a mudarem de bairro. E às vezes de cidade. Irmão, está na hora de você sair daí. Você está fazendo o que aí? Ah, mas eu tenho aqui, rapaz, deixa esse negócio para trás, vende esse comércio aí, vende o que você tem aí, vai embora, começa a vida em outro lugar. Homens de Deus sabem tomar decisões em relação às suas famílias na presença de Deus, de joelhos. Não tomam decisões assim, precipitadamente. E eles não tomam decisões só com base na lógica humana. Eles tomam decisões debaixo das respostas de Deus, das evidências de Deus. Eu espero, em nome de Jesus, que nós possamos tomar cuidado na hora de tomar decisões das nossas famílias. Existem princípios da vida, da palavra de Deus, da Bíblia, que nos ajudam a fazer escolhas com sabedoria. Veja alguns deles. Qualquer decisão que nós tivermos que tomar, que for contrária a um princípio claramente declarado na Bíblia, vai trazer tristes consequências à nossa vida. Quando um filho escolhe se casar, um filho cristão, escolhe se casar com uma mulher que não teme a Deus, é uma decisão muito dura para os pais. E esse filho precisa ter consciência de que a sua decisão vai implicar mais tarde em muita angústia no coração. Eu tenho visto filhos dizerem assim: não, mas eu vou evangelizar ela. Eu não conheço esse método de evangelização. Eu acho ele perigoso. Quando se entra em sociedade com pessoas que não temem a Deus e tantas outras questões. Outro critério importante: aprenda a sondar a sua motivação. Deus não pode e jamais poderá se comprometer
em nos abençoar por causa quando as nossas decisões forem resultado de vaidade, quando as nossas decisões forem resultado de desejos pessoais apenas, de projeção, de fome de ter as coisas, de ter um nome, de ter poder nas mãos. Deus não vai nos abençoar. Tiago fala claramente isso lá no capítulo 4 da sua carta. Terceiro, mantenha o seu equilíbrio quanto a ouvir conselhos. A Bíblia diz: na multidão de conselheiros, há sabedoria. Agora presta atenção que eu vou dizer para você. Ouvir conselhos não é ouvir qualquer pessoa. Eu tenho visto dois extremos aí. Eu tenho visto pessoas que não ouvem ninguém e fazem tudo sozinhas. E tenho visto outras pessoas tão inseguras que tudo que elas vão fazer, elas perguntam para todo mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que antes de tomar decisões sérias na sua vida, você precisa buscar pessoas que temem a Deus, que guardam no coração a palavra de Deus e que vão ajudar você nessa tomada de decisões. Cuidado quando você toma a decisão sozinho, você vai estar comprometendo sua vida e provavelmente vai andar na contramão de Deus. Deus nos orienta por autoridades, Deus nos orienta por conselheiros, Deus nos orienta através de pessoas que temem o nome dEle. Então aprenda a buscar a orientação de Deus, até que Deus lhe responda, até que o Senhor coloque paz no seu coração. Paulo diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro nos nossos corações. Então, quando Deus nos ensina, quando Ele fala conosco, o nosso coração inevitavelmente vai se sentir em paz. Eu encerro, irmãos, a minha palavra lendo aqui que Paulo diz aos irmãos de Colossenses, capítulo 4, do verso 6 em diante, Filipenses, capítulo 4, de 6 em diante, até o verso 9, vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar todos de pé e encerrar com esta passagem da palavra de Deus. Não sei se a equipe consegue cantar um cântico que diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Dá, Thalita? Vamos tentar? Dá, Edmar? Filipenses capítulo 4, de 6 para frente. E não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Leia bem forte o final: e o Deus de paz será convosco. Mais uma vez: e o Deus de paz será convosco. Agora vamos falar conosco: e o Deus de paz será conosco. Agora comigo: e o Deus de paz será comigo. Agora contigo: e o Deus de paz será contigo. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A paz em Cristo e a ansiedade não podem conviver juntas, e não vão conviver juntas. Ou optamos por uma ou pela outra. Ou vamos viver como vítimas dessa ansiedade, tomando decisões aleatórias, fazendo besteiras com a nossa casa, comprometendo o futuro da nossa família. Ou vamos descansar em Deus e buscar orientação em Deus, e esperar que Deus nos responda e viver em paz nos nossos dias aqui nesse mundo. Amém? Vamos cantar: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
quando enfim não temas quando tiveres que tomar decisão. Tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo. Confia de todo o coração. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que tem nos ensinado, que tem nos exortado. Nós somos moldados pela Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos o que o Senhor nos deixou como escrito, como um legado, e a recebemos como palavra do céu para a nossa vida, Senhor. E queremos viver com a nossa vida pautada na Tua verdade, no Teu querer, no Teu propósito. Senhor, nós não queremos viver neste mundo vítimas da ansiedade, tomando decisões erradas, fazendo coisas intempestivas, sem pensar, às vezes tratando mal as pessoas, desonrando os mais velhos, não recebendo conselhos e tocando a nossa vida pela nossa própria ambição, pela nossa própria cabeça, e depois sofrendo as consequências e às vezes até culpando ao Senhor, como se o Senhor tivesse culpa disso, quando o Senhor constantemente tem nos alertado, constantemente tem falado conosco, constantemente tem aberto a nossa cabeça, para que a gente possa compreender as Escrituras Sagradas, algo que não é normal ao homem natural. As pessoas que não conhecem ao Senhor, não têm entendimento, e a Tua palavra não entra na cabeça delas, mas nós somos o Teu povo, Senhor, e nós temos ouvido a Tua palavra, e nós a aceitamos, e nós a acatamos, e a recebemos no nosso coração, em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor, Pai, que a nossa vida neste mundo seja pautada pela Tua verdade, que nós não venhamos tomar decisões sem consultar o Senhor, sem esperar que o Senhor nos responda, sem ter paz interior no coração, sem ouvir conselheiros e pessoas que temem ao Senhor e que o Senhor colocou ao redor de nós para que nos ajudem. Nós queremos viver uma vida pautada no Senhor. Por isso, Senhor, eu oro por cada família aqui presente em nome de Jesus. Eu oro pelos homens aqui presentes, pedindo ao Senhor que o Senhor faça dos nossos homens aqui varões valorosos, homens segundo o Teu coração, homens da verdade, homens que têm autoridade espiritual, homens que temam o Teu nome, homens de oração, homens que saibam tomar decisões, homens que saibam conduzir os seus lares, não se demorando, mas verdadeiramente no temor do Senhor, Pai. Mas eu oro também para que o Senhor nos dê esposas, mulheres tementes ao Senhor, mulheres cujo coração sabe descansar na Tua presença, Senhor, mulheres cujo espírito é manso e tranquilo, de grande valor diante do Senhor e diante dos homens também. Senhor, que Tu completes essa palavra em cada coração em nome de Jesus. E se aqui houver alguém que ainda não entregou seu coração ao Senhor, que este momento seja um momento sublime, de consagração da vida plenamente ao Senhor, e o Senhor os abençoe com uma noite especial, transformando as suas vidas, salvando-os, remindo-os e fazendo com que possam entregar o coração completamente ao Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Despede-nos, leva-nos para os nossos lares, sob a Tua bênção e a Tua paz. E eu clamo ao Senhor que o lar dos Teus filhos, por toda esta semana, possa ser um lar repleto da Tua paz bendita, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém.